Glória a Deus. Graças a Deus por esse dia de chuva abençoado. Como que nós estávamos precisando dessa chuva? Como que nós estávamos sedentos por ela? E Deus é tão bom, como disse o pastor Márcio aqui à frente agora há pouco. Como Deus é bom e tem cuidado de nós. Só Ele para fazer isso. Ontem, aquela fumaça que a gente estava com dificuldade para respirar. Hoje, graças a Deus, uma bênção maravilhosa, né? Só Ele sabe fazer essas coisas. Agradecemos a presença de todos vocês. Sejam bem-vindos sempre. Pedro e a Vitória, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tá certo, queridos? Que é a casa do nosso Deus, é aqui que a gente adora, é aqui que a gente ora, é aqui que a gente louva ao Senhor e temos comunhão uns com os outros. Eu quero ler a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite, no capítulo 21 de Mateus, a partir do versículo 12 ao versículo 17. Eu acho que está bom, dá para a gente entender. Mateus 21, do versículo 12 a seguir, diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Disseram-lhe: Ouve o que estes dizem? Jesus lhes disse: Sim, nunca leste, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Deixando-o, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Que nem na sua cabeça. Senhor, obrigado por este momento tão maravilhoso, tão gratificante, quando nós nos encontramos, Senhor, aqui na Tua presença para aprender mais, para ter conhecimento de Deus, para ter comunhão com o Teu Espírito Santo, para receber as instruções necessárias para que a nossa vida cresça e sejamos bênçãos na Tua presença, bênçãos uns para os outros. Que a graça do Senhor esteja sendo derramada nesta noite sobre cada lar aqui representado, sobre cada família aqui presente. Recebam o toque do amor do Pai Celestial, recebam saúde, recebam vida. Declaramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma palavra bastante conhecida, esta que nós acabamos de ler. Nós estamos vendo uma obra que Jesus fez, Jesus realizou, e que nos traz um alinhamento de sabedoria, de entendimento, para a gente compreender quem Ele é, a maneira como Ele realiza a sua obra, a seriedade com que o cristianismo precisa ser tratado. Nós devemos colocar o nosso coração para entender que ser cristão não é uma brincadeira. Ser cristão é ter um entendimento de quem Cristo é e ter a sabedoria que Ele, através do Espírito, derrama em nossos corações para a gente viver e representar o reino da maneira como Ele é. Não é do nosso jeito, não é como eu quero, é como Ele ensina que eu devo viver. Porque para viver do meu jeito é simples, dá tudo errado mesmo. Mas se eu quero que dá certo na minha vida, se eu quero viver certo aqui
enquanto eu estiver aqui na terra, os dias que eu estou aqui, para eu ser bênção, eu preciso ouvir o que o Espírito de Deus me instrui. Então Jesus, aqui ele está entrando no templo de Jerusalém. Esse templo, amados, está no mesmo lugar que foi construído o primeiro templo, Templo de Salomão. Salomão construiu o templo, que na verdade Davi, o pai dele, sentiu o desejo de construir, mas Deus não lhe permitiu, e disse: o teu filho construirá o templo. Mas Davi preparou os materiais, preparou tudo que era necessário para a construção daquele templo, muita riqueza, muito ouro, muito material, e o templo foi construído por Salomão. E Deus fez promessas ali na construção, e aquele templo que foi construído por Salomão, Deus fez com que a glória dele repousasse ali. No dia em que Salomão faz a dedicação ao templo, no capítulo 7 de 2 Crônicas, ele faz a oração dedicando ao Senhor o templo, e naquele templo a glória de Deus enche o ambiente. Ali estão os sacerdotes com trombetas tocando, e todos com seus paramentos, com seus equipamentos, e Deus enche o templo com sua glória tão poderoso que eles não conseguiam ficar de pé. A glória de Deus tomou aquele ambiente de tal forma que a presença de Deus era palpável, a glória de Deus era real naquele lugar. E Deus ali, mesmo no capítulo 7, Deus faz uma promessa: e há de ser que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus a oração que fizerem aqui. Então ali naquele ambiente é um ambiente de glória, é um ambiente onde Deus repousa a sua glória. A glória que repousava sobre a arca foi transferida para o templo de Salomão. E esta promessa o povo levou a sério. Realmente era o lugar onde adoravam, onde ofertavam a Deus por muitos anos. Mas a desobediência era geral, a desobediência era total. Já não estavam mais honrando ao Senhor, já não estavam mais vivendo de acordo com a palavra de Deus. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém e destrói o templo. O templo tinha muito ouro, muitas pedras preciosas. Então, para tirar aqueles tesouros, as paredes eram totalmente com ouro, prata. Eles queimaram o templo para tirar o ouro dali, destruíram o templo. E ficaram 70 anos na Babilônia para aprender a obedecer a Deus. O rei da Babilônia dominava a nação de Israel. E quando chega o tempo de liberar, eles saem, uma grande parte dos judeus que estavam na Babilônia, saem da Babilônia acompanhados pelo profeta Ageu e pelo sumo sacerdote Zorobabel. E quando eles chegam em Jerusalém, o templo está devastado, está destruído. Você pode ler isso no livro de Ageu. No próprio Ageu ele explica a situação do templo quando eles chegam de volta para a terra deles. Então agora o profeta Ageu, ele começa a trazer o povo para uma reconstrução do templo de Jerusalém. E eles começam então a reconstrução do templo. O templo é reconstruído
mas nada parecido com o templo de antigamente. Não, é bem mais pobre. Eles não têm o ouro para colocar nas paredes. Eles não têm praticamente coisas de muito luxo, de muita coisa. Não tem mais. Mas quando o templo é construído, a glória de Deus permanece ali. A presença de Deus está ali. Zorobabel, ele chama o povo à responsabilidade de amar a Deus, de servir a Deus. E esse templo então é o templo que vai continuar até o dia em que Jesus entra nele. Mas quando Jesus entra nesse templo, ele já foi reformado novamente. Herodes, o grande, ele, quando assume a Judéia como governador, como rei da Judéia, ele quer fazer alguma benfeitoria para que o judeu fique bem com ele. Então ele resolve investir no templo. E ele então começa uma reforma. O templo está de pé, mas ele começa uma reforma. E ele faz uma reforma muito rica no templo. É nesse templo que tem a porta chamada Formosa, do capítulo 3 de Atos. Uma porta que tem 25 metros de altura e 20 de largura, revestida de ouro. Então o templo chama a atenção agora. A reforma foi muito forte, muito poderosa, o que o Herodes fez ali. Mas não era com intenção de servir a Deus, não era com intenção de agradar a Deus, não era nada disso. Era a intenção de agradar Ele mesmo. Ele investiu para que o povo ficasse de bem com ele, para que o povo gostasse dele. Tanto é que ao lado do templo ele construiu o pórtico Antônia, o forte Antônia, onde era tipo de um lugar onde fazia julgamentos, onde julgava o povo. Inclusive Jesus foi julgado ali. Isso o judeu não gostou, porque ele tomou um espaço do templo para construir essa fortaleza. Mas mesmo assim estava lá. E Jesus, quando vai entrar agora nesse templo, nesse momento que nós acabamos de ler aqui, esse templo é bonito. Esse templo é agradável de ver. Mas ele está dominado por pessoas que não têm nada a ver com Deus. Por pessoas que não amam ao Senhor. Por pessoas que só querem dinheiro. Por pessoas que só querem o seu bem-estar. Então quando Jesus entra aqui, no versículo 12 a seguir: e Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. Era exatamente isso que estavam vivendo naquela época. Mas aqui traz um ensinamento muito forte para nós, amados, trazendo para o sentido espiritual. Ali era realmente o que estava acontecendo, mas no sentido espiritual, Jesus fez a mesma coisa conosco. Ele entrou no templo. Ele entrou no templo, e quando ele entrou no templo do nosso coração, estava devastado desse jeito. Quando ele entrou em nossas vidas, o nosso coração era um covil, cheio de coisas ruins, cheio de coisas que não eram agradáveis. Mas ele entrou no templo para fazer uma limpeza. Nessa época aqui, olhando para essa época, tudo que eles tinham era o templo. Se quisessem adorar, era no templo. Se quisessem ofertar, era no templo.
qualquer coisa que precisavam, eles tinham que ir para o templo. Porque ali era o entendimento de que Deus habitava ali. Antes de Deus ir para o templo, como nós conhecemos pela história, era a arca de Moisés, que carregava a glória de Deus. Mas agora eles entendiam desde o primeiro templo de Salomão que a glória de Deus repousava naquele lugar. E Jesus disse que ali era a casa de oração para todos os povos. Mas, porém, a promessa que nós vamos ouvir de Jesus, porque esse templo é lindo e maravilhoso, e as pessoas iam no templo mais para adorar o templo do que a Deus. Isto nos chama atenção, meus queridos, porque muitas vezes o nosso coração age desta forma. O que atrai a nossa visão são as coisas que vemos ao redor, ou é a nossa fé na palavra de Deus? Sem dúvida nenhuma, nós seres humanos somos atraídos pelos olhos. E no capítulo 24, olha bem o que Jesus vai falar sobre esse templo. No capítulo 24, vamos ver o capítulo 24 de Mateus. Vê aqui do versículo 1 ao versículo 5. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo-lhes: quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nós podemos parar aí. Jesus profetizou que esse templo seria destruído, esse templo luxuoso, rico, bonito, no qual até os discípulos de Jesus olhavam para ele admirado, de ver as grandes pedras que eram o seu alicerce, de ver a beleza do templo. Porém, Jesus está profetizando a destruição do templo. E aquele templo não ficaria de pé. O general Tito, romano, invadiu Jerusalém e destruiu o templo novamente. E o templo está destruído até hoje. Tem o Muro das Lamentações, onde o judeu faz as suas rezas, colocando ali o seu pedido, que é o que sobrou do alicerce do templo, e nada mais. Por quê que isso aconteceu? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que a glória dele não está mais lá. No capítulo 17 de João, Jesus faz uma oração antes de ser crucificado. Ele faz uma oração pela igreja. Jesus fala assim: aquela glória, Pai, aquela glória que estava em mim antes da fundação do mundo, aquela glória que veio para o templo, aquela glória não vai mais para aquele lugar, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Encerrou. O templo de Jerusalém foi destruído e a glória de Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 7, 47 e 49. Já eu começo a pregar, tá, amados? Eu estou só mostrando os detalhes aqui, para a gente entender qual que é o nível da nossa pregação, do nosso ensino de hoje.
Atos 7, 47 ao 49, diz assim: e Salomão lhe edificou casa. Lembra do primeiro templo? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Deus está dizendo: olha, não habito aí. Muitas vezes a gente, quando eu cheguei lá, Jesus já estava. Não, Jesus não estava, Jesus está porque você está. Se você sair, ele saiu. Ele não habita em lugares. Nós vamos ver qual que é a habitação de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, o templo que não pode ser destruído é este. O templo que não pode ser destruído sou eu e você. Aquele foi destruído várias vezes e reconstruído. Mas o templo que é a nossa vida, o nosso coração, eu não tenho poder sobre ele. Você não tem poder sobre você mesmo. Você não faz o que você quer. Eu não posso fazer o que eu quero. Estou aqui por causa dele. E se eu quero ser abençoado, eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso ter a direção de Deus para a minha vida. Porque a glória que habitava no templo agora habita em mim. A glória que habitava no templo agora habita em você. Você é representante da glória de Deus na terra. Quando nós temos compreensão de quem somos, a gente para de vitimizar a nossa vida. Nós paramos de achar que somos um coitadinho. Nós começamos a entender que Deus colocou em nós a sua glória para que nós sejamos representantes aqui na terra de algo muito grande, que o mundo não pode conter, que os templos, nenhum deles pode conter. Nenhum templo, por mais bonito que seja, por mais revestido que seja, ele não contém, ele não contempla a glória de Deus. Mas eu contemplo, você contempla. A glória de Deus está sobre nós. Há um poder que o Espírito Santo colocou em nossas vidas, para que nós possamos reinar com Deus. E esta casa será chamada casa de oração para todos os povos. Qual casa? A casa que habita a glória de Deus. Eu não entendo, queridos, porque tem crente que não ora. Eu não consigo compreender o crente que não consegue orar. Que casa de oração é essa? Que casa sem juízo é essa? Que templo de Deus é esse que não consegue se alinhar com Deus? Traz Deus para fazer a vontade dele, não ele fazer a vontade de Deus. Mas isso não acontece, queridos. Deus não faz a vontade daquele que não faz a sua vontade. A palavra de Deus é clara: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Há um alinhamento.
entendimento. Agora tem mais um detalhe: se eu sou casa de Deus, templo de Deus, eu consigo compreender o tempo que estou vivendo, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então tem muitos cristãos que andam amedrontados, sem uma visão da vida, desorientados, não sabe, com medo do futuro, com medo do passado, com medo de tudo. Pessoas que andam amarguradas, ou não entendeu, ou não conheceu. Porque se você conheceu quem é Cristo, e que Ele habita em você, se você conhecer, você sabe que Ele é tudo. Você sabe que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pede, do que você pensa. E mesmo que Ele não faça, ou que Ele não realiza naquele momento o que você acha que devia realizar, mas você sabe quem Ele é, e sabe que Ele é poderoso. Se Ele não fez, é porque Ele sabe que não é tempo de fazer. E se Ele não realizou, você também entende que Ele é o Senhor da sua vida, fazendo ou não fazendo. Você sabe quem Ele é. Esse é o entendimento que traz maturidade para as nossas vidas. Se eu sou templo de Deus, eu sei o tempo. Eu sei o tempo em que Ele tem preparado para a minha vida, ou para nós, o que é necessário. Eu entendo o tempo, porque o Espírito que está aqui em mim, Ele diz para mim qual é o próximo passo. O apóstolo Paulo, a gente está estudando Atos dos Apóstolos, e Paulo dizia assim: de cidade em cidade, o Espírito Santo vai me revelando o que vai acontecer comigo. Agora eu vou para Jerusalém, e vou ser preso em Jerusalém, vou ser condenado. Aí as pessoas choravam, pedindo para que ele não fosse para Jerusalém. Ele dizia: não, eu estou preparado para ir. Ele me revelou que é para ir, ser preso e sofrer, por amor a Cristo. Irmãos, esta é a maturidade que o Espírito Santo traz em nosso coração. A pessoa que não tem essa realidade de Deus em sua vida, anda com medo do que está acontecendo, com medo do que está por vir. Vamos continuar lendo o capítulo 24 de Mateus, do versículo 5 em diante. Capítulo 24, do versículo 5 em diante. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai e não assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Queridos, estas profecias reveladas por Jesus está acontecendo hoje no mundo todo. Esta palavra revelada por Jesus está no mundo inteiro. Está acontecendo isso em todo quanto é canto. Não existe paz
no mundo. O que existe é aflição. E o que é que o Espírito de Deus nos revela? E o que é que o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, o que é que você sente? O que é que ele diz para você? Que há esperança para o mundo? Que há esperança para as nações? Que haverá dias melhores para o mundo? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: cuidado, seja zeloso, porque a qualquer momento o céu vai se abrir. E Jesus vem buscar o seu povo. Estamos vivendo tempo, amados, de grandes tribulações. Não existe ninguém que esteja totalmente em paz. Se não é uma coisa, é outra. Está todo mundo vivendo problemas, lutas, dificuldades. E qual é a profecia que falta cumprir? Dessas que nós lemos, nenhuma. Nenhuma delas. A qualquer hora, a qualquer momento, Ele virá para buscar o seu templo de volta, para nos colocar na presença dEle eternamente. Então, quem tem o Espírito Santo habitando em si, sabe dessas coisas, porque o Espírito Santo revela a cada manhã. Gente, esteja preparado. Não fique esperando que vai entrar um governo que vai resolver o problema. O anticristo já está em todo quanto é lugar. A mente dele está nas nações. A mente do anticristo, o seu propósito está cumprindo em todas as nações. O anticristo é aquele que se opõe a Cristo. Irmãos, pense agora, analise aí, que lugar que Cristo é bem-vindo? Qual é o lugar da terra que Cristo é bem-vindo? Só em nós, queridos. Só em nós. Só em quem ama Jesus. Só no teu lar, na tua família. Porque saiu dali, ninguém quer saber dele. Estão tirando até o que representa ele de qualquer lugar, uma imagem, uma Bíblia, seja lá o que for, eles querem colocar fora. A mente do anticristo dominou as nações. E as coisas só vão fechando, só vai ficando mais acirrada a grande luta. O anticristo, o seu modelo já está implantado. Já está implantado. Nos lugares de ensino, nos lugares públicos, já está implantado. E em muitas igrejas que se dizem evangélicas também. Já há um domínio. Irmãos, essa mensagem não é para passar medo em ninguém. É para nos preparar. É para ficarmos preparados. Porque aquele dia e hora ninguém sabe. Eu só sei, amados, que não falta nada para ser cumprido. Está tudo certo. E eles têm um modelo que dizem que vai trazer paz ao mundo. Mas a palavra de Deus diz: quando haver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, na mente deles, na mente de quem aceita a mensagem que o anticristo prega, contrário à vontade de Deus, para esses haverá uma paz do mundo. Mas a nossa paz não está no mundo, a nossa paz está em Cristo.
E nós precisamos ter um coração aberto para o Espírito Santo, para vivermos um dia de cada vez, para não botarmos a esperança que vai acontecer dias melhores. Sim, existem para a igreja, porque os dias que está preparado para nós são dias melhores, mas não aqui nesse planeta. Não é aqui nessa terra. Os dias que está preparado para nós são dias eternos, na presença de Deus, na presença do Pai Celestial. Então, quando nós compreendemos, amados, a grande guerra que nós estamos enfrentando agora, não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades do inferno, que tem se levantado de tal maneira para oprimir a igreja de Cristo. Irmãos, tem dia, eu sei que você passa por isso, que você acorda sufocado. Um sufoco, uma angústia na alma, uma opressão cobrindo. O ambiente em que nós estamos. E nós começamos a orar, começamos a buscar a Deus, começamos a glorificar a Deus. E você sente que a presença dele traz a paz que você precisa. Porque você ouve o dia todo só notícias ruins. Só notícia de morte, de destruição. Você escuta o dia todo. O governo fez isso e vai fazer aquilo. É o dia inteiro. Mas se você quer ouvir as boas novas, leia a Bíblia. Você quer ler, você quer saber das boas notícias, abre a sua Bíblia, faça uma oração e leia. E o Espírito Santo diz: estou às portas. Vigia o teu caminho. Irmãos, é um alerta para nós. Não pense que o mundo vai melhorar. Não pense que vai haver um governo que vai trazer. Nesses governos não. O único governo que vai trazer paz é Jesus. O único governo que vai trazer tranquilidade para as nações será no milênio. Isso é outra parte, não vou entrar nela agora. Porque nesse momento em que nós estamos vivendo, é daqui para lá. É daqui para pior. Se apegue com Jesus. Se apegue à palavra de Deus. Se una a Ele com força. Não deixe o inimigo te enganar. Sabe, queridos, a arca de Noé demorou 120 anos para ser construída. 120 anos ouvindo as mesmas marteladas, as mesmas tábuas sendo carregadas, e as pessoas olharam e acostumaram a ver aquilo. Deus vai mandar chuva, vai destruir a todos. Acha, já faz 120 anos que você está construindo, já faz 2000 anos que o Evangelho está sendo pregado. Mais de 2000 anos. Então as pessoas já se acostumaram. E o apóstolo Pedro escreveu sobre isso. Desde que os pais morreram, já falava isso. Desde que os nossos bisavós viveram, já se pregava sobre isso. E o apóstolo Pedro disse assim: olha, não se engane. É a misericórdia de Deus que está dando oportunidade para mais alguém se salvar. É a misericórdia de Deus, porque num abrir e fechar de olhos, diante a última trombeta, o céu se abrirá. E aquele que está em Cristo, que está vivendo Cristo, vai subir de encontro ao Senhor nos ares. Então esta, amados, tem que ser a nossa natureza espiritual. Olhos abertos, vigiando, porque a qualquer momento deste que nós estamos vivendo, daqui para frente, daqui a um minuto, é a realidade que nós temos que estar ciente. Cristo virá mesmo. Cristo virá buscar o seu povo. Então a Bíblia diz o quê? Que aquele povo não deu atenção para isso. Estavam fazendo tudo o que dava na telha, vivendo ao seu bel prazer. Quando de repente a porta da arca foi fechada. Permaneceu 7 dias.
com a porta fechada, e o povo passava, não ouviu mais batida de martelo. A arca já estava pronta para seguir o seu propósito. Só que aí não tinha mais oportunidade para ninguém. Já tinha fechado a oportunidade. A oportunidade que nós temos é agora. Ou entra com Cristo nessa luta, nessa batalha, e seremos mais que vencedores nele, a palavra diz. Ou a gente vai fazer de conta que é cristão. Vai fazer de conta que não joga pedra na arca. Mas também não entra nela. Nós temos que entrar na arca, queridos. E dizer, Senhor, é tudo ou nada, é com o Senhor. A minha vida é tua. Eu pertenço a ti, Senhor. Eu não quero ficar aqui nesse mundo horrível. Irmão, se hoje está ruim, com a igreja orando, com a igreja buscando ao Senhor, você já imaginou sem a igreja aqui? Já parou para pensar, no dia seguinte, a volta de Cristo? Qual será o caos? O próprio Satanás agindo em tudo, sem ninguém para afrontar ele? Sem ninguém para barrá-lo? Porque nesse dia o Espírito Santo não vai convencer mais. A partir desse momento ele sobe conosco. Pode ler o último versículo do livro de Apocalipse. A igreja e o Espírito diz, vem, Senhor. A igreja e o Espírito estão unidos, estão juntos, clamando em uma só voz, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ele clama aqui dentro de nós. Lembra que o Espírito clama? Ele clama por nós, ele ora por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Ele está clamando em uma oração, vem, Senhor Jesus, buscar a sua igreja. Irmãos, não adormeça, não pense em coisas diferentes, mas pense em Deus. Ore, coloque a sua vida no altar a cada amanhecer, dizendo, Senhor, eu espero em ti, Pai. Nos dias que eu estou aqui, eu estou trabalhando, estou lutando, porque esse é o meu dever. Mas eu vou trabalhar. Mas se o Senhor vier hoje, que eu não fique nesse lugar, que eu vou morar com o Senhor para sempre, eternamente. E o Espírito Santo que ora em nós, ele nos dá essa visão, nos dá essa direção para a gente continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, da nossa esperança, de tudo que somos, de tudo que temos. É para Ele, é para a glória dEle. Queridos, não há tempo de pensar em outra coisa, é preciso pensar em Deus, é preciso pensar que Jesus Cristo deu toda a oportunidade necessária para a gente viver. Então não se esqueça, você é templo do Espírito Santo, Ele habita em você. Não deixe esse templo ser destruído sem você fazer nada. Os templos de Jerusalém passou por reforma, mas nós fomos reconstruídos totalmente. Ele veio em nós, Ele entrou em nós, tirou de nós tudo que estava errado, tirou os cambistas que negociavam aqui dentro, colocou para fora de nós os que faziam negócio de nós. Ele lançou fora do templo para que Ele pudesse habitar. Nós lemos o texto do capítulo 21 de Mateus, que disse assim, depois que Ele fez isso, Ele expulsou os cambistas, que Ele derrubou as mesas dos que faziam negócio no templo, as crianças entraram e adoraram ao Senhor. Então o sacerdote se levantou, vê o que eles estão fazendo? Aí Jesus disse assim, porque da boca dos pequeninos e dos que mamam é que sai o perfeito louvor. Irmãos, o que Jesus está ensinando aí? Quando nós temos um entendimento de quem Ele é, quando Ele entra na nossa vida e limpa o templo, nós somos uma criança que adora ao Senhor. Um coração tão limpo, tão confiante, confia tanto no seu amor, tanto na sua grandeza, que a gente fica como uma criança
que adora, que louva, que chora, que agradece, que diz: Senhor, os que mamam, que sai o perfeito louvor. Irmãos, não existe um louvor mais perfeito do que aquele que sai no primeiro amor. Quando a gente volta ao primeiro amor, dizendo: Senhor, eu te amo. Nosso coração sai com tanta alegria, com tanto temor, com tanto amor, que a gente se lança sobre Ele como uma criança, dizendo: Senhor, eu confio em Ti, a minha vida é Tua, tudo pertence a Ti, Senhor. Mas enquanto está servindo de negócio, o templo não tem isso, não tem louvor, não tem adoração, não tem clamor, não tem vida. Então o que Cristo está nos ensinando hoje é: volte ao primeiro amor. Se torne alguém que chora na minha presença. Se torne alguém que se derrama aos meus pés. Se torne alguém apaixonado, que ama de verdade, que dá a vida por mim. Irmãos, a nossa vida está nas nossas mãos e não na mão dele. A gente se preocupa por cada tolice, por cada coisas vazias, quando nós devíamos colocar a nossa vida em suas mãos e dizer: Senhor, a minha preocupação é te adorar, a minha preocupação é te amar, a minha preocupação é estar aos teus pés, derramando com todo o entendimento, com toda a sabedoria e com toda a alegria do meu coração, te amar de verdade. Amém, queridos? Vamos colocar de pé.